Nesta edição do seu Jornal Paracatu Rural, você vai conferir a primeira parte de uma prosa que eu tive com o presidente de uma cooperativa de leite no noroeste de Minas Gerais sobre o mercado do leite, sobre a pandemia e os efeitos dessa pandemia e da política no mercado pecuário leiteiro. Fique por aí, sou Francis de Oliveira e é um prazer estar aqui com você. Mercado do Leite. O preço do leite pago ao produtor caiu neste primeiro trimestre de 2021, mas se mantém acima dos patamares registrados no mesmo período do ano passado, de acordo com o CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Com a oferta de leite diminuindo aos poucos, nos próximos meses, a tendência é que a média Brasil para o primeiro semestre feche acima do primeiro semestre de 2020. Porém, isso não significa que a rentabilidade do setor melhorou. Pelo contrário, já que a margem está mais apertada devido aos custos de produção como ração, que aumentou 20%. A rentabilidade do produtor de leite depende agora da demanda. Ano passado, o auxílio emergencial foi fundamental para manter o consumo, possibilitando uma reorganização da cadeia produtiva após anos de preços baixos. Agora, no entanto, a nova rodada do benefício abrangerá menos pessoas e terá um valor menor. Sobre essa demanda menor ao mercado lácteo e a influência política na pandemia, eu conversei com Valdir Rodrigues, presidente da Coopervap, Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, que disse que cada um deve fazer a sua parte e que o comércio não é o culpado pelo número alto de casos de pandemia. Hoje nós vamos conversar sobre mercado do leite, né? Ele vai contar para a gente algumas novidades que têm acontecido aí, o que aconteceu no mês de março, que até foi surpresa para o mercado, para os laticínios, né? De uma redução brusca no consumo. Nós vamos falar também quais são as perspectivas, se é possível ter pelo menos uma perspectiva, né? Porque esse cenário econômico que o Brasil está vivendo, né? Com a questão dos efeitos da pandemia, né? A gente sabe que a pandemia tem trazido muitas mortes por causa propriamente dito da doença, mas ela está causando imensos prejuízos para a economia brasileira como um todo e todos os setores estão sentindo. Até final do ano passado, o agronegócio como um todo não sentiu tanto quanto os outros setores da economia. Mas a partir da hora que esses setores da economia, como o varejo, né, como os serviços na área urbana, começam a reduzir, o poder de consumo do brasileiro diminui. Se o poder de consumo diminuir, ele vai diminuir o consumo. E um dos setores que sente muito isso aí é o do leite. Não é, Valdir Rodrigues? O setor do leite, ele é um dos primeiros do agronegócio que sente a deficiência econômica que o país está vivendo por causa dos efeitos da economia. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural. Bom dia, Francis, bom dia a toda a equipe da Boa Vista, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, agradecer essa grande emissora que traz as informações do dia a dia, sobretudo para o produtor rural e para a nossa região. Agradecer esse programa seu, que é um programa diferenciado, que o produtor rural tem trazido tantas informações para o produtor rural, e é um momento muito importante, França, para a gente trazer essas informações. Nós vivemos um momento que todo mundo ficou especialista em cuidar da questão do mercado, mas nós vivemos talvez um dos momentos mais complexos da nossa história. Nós vivemos a maior crise, estamos correndo o risco de aprofundar na maior crise mundial, e ao mesmo tempo os excessos vêm atrapalhando. Todo mundo hoje ficou especialista em administrar, em governar, e ao mesmo tempo perdeu a racionalidade. Alguns agindo com interesses políticos, né, tendo interesse político nesse momento, outros agindo pela emoção e muito pouca gente trabalhando com a razão. Nesse momento a gente sabe do tamanho e da força gigantesca que é a economia, e a economia realmente tem que girar. Nós estamos diante de dois males, e nesse momento, eticamente, a gente tem que fazer a opção por mal menor. E eu vejo que para fazer a opção pelo mal menor, nós sabemos que a pandemia está aí, a quantidade de pessoas que infelizmente que a gente já perdeu na nossa sociedade com essa pandemia,
pandemia é muito grande, pessoas queridas, inclusive, muitos cooperados, a gente lamenta muito. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar a economia, nós vamos causar um caos também. É preciso, nesse momento, Francis, ter a racionalidade, trabalhar a questão econômica de forma racional. O racional, que jeito? Um comércio bem controlado, com todas as precauções necessárias, com luva, se for necessário, o atendimento, a máscara, o álcool, o gel, o distanciamento. Nós temos que fazer um papel educativo muito grande e começar com toda essa cautela, fazer com que a nossa economia não pare. Agora, fazer um trabalho maciço de conscientização, as visitas realmente têm que acabar, as visitas de família, de final de semana, os encontros de final de semana, essa relação gostosa, calorosa, tem que acabar nesse momento. Nós temos que parar com essas visitas, com essas festinhas clandestinas, com os encontros familiares, para que nós possamos fazer encontros muitas vezes para frente. Eu vejo aqui, nos casos que nós tivemos, vários casos aqui na cooperativa, quando você vai ver o histórico desses casos, aqui as pessoas estão tomando as medidas, tudo de máscara, de distanciamento, são contaminação que as pessoas, acontece essa contaminação fora. Foi no encontro da família do final de semana, porque aí a pessoa fica à vontade, aproxima, tira as máscaras. Então, nós estamos precisando, nesse momento, fazer uma condução do processo, uma condução inteligente. Então, da forma que nós estamos conduzindo, nós vamos causar outro caos, que nós vamos causar um colapso na economia. E a economia, se a economia travar, nós vamos ter outra dificuldade também, porque a comida não para, a barriga não para, as necessidades básicas não param. Então é um momento que nós precisamos ter muita cautela, continuar comercializando de forma inteligente, com cautela, e abrir mão de muitas coisas nesse momento. Valdir, antes da gente então falar da questão do mercado do leite, eu pensei em uma informação muito interessante aqui para quem não é produtor rural. O produtor rural sabe o ciclo para produzir o leite. Hoje vamos começar então com um produtor rural que compra uma vaca prenhe para dali tirar a bezerra, essa bezerra crescer e ele começar a ordenhar e formando o seu plantel, né? Estou falando uma, mas vamos supor que ele compra 10 vacas prenhes. Então, quanto tempo leva para ele poder, dessa vaca prenhe, pegar essa bezerra e começar a produzir leite e entregar na cooperativa para poder... No modelo nosso, mais da região nossa aqui, vai em torno de 3 anos. 3 anos? 3 anos. Porque tem essa criação mais tecnificada, né, com o raçoamento dessa bezerra desde o nascimento até essa bezerra vem emprenhar os 14 meses, aí é mais rápido, né? Vai em torno de 25 meses, 26 meses. Mas o modelo nosso, em geral, é 6 anos, 3 anos. 3 anos. Pois é, então pensando dessa forma, hoje o consumo está diminuindo, porque o poder aquisitivo das pessoas está reduzido, está limitado, ou tem uns que nem tem, né? Está dependendo de auxílio, de cesta básica, enfim. Um dos itens que primeiro sente da cesta básica é o leite. Se não tem consumo do leite, o laticínio, a cooperativa não vai comprar do produtor. O que o produtor vai fazer com esse leite? Vai jogar fora? A princípio, sim, né? Teoricamente, ele seria obrigado a jogar fora. A partir da hora que ele não tem mais como vender aquela quantidade, só pensando aí no caso mais complicado da situação, ele vai sacrificar essa vaca, ele vai mandar ela para o abatedouro para vender como carne, porque é mais viável economicamente para ele vender a vaca e aí diminuir o plantel para produzir menos, porque a vaca não vai parar de comer, a vaca não vai parar de dar despesa, certo? Aí a hora que a economia começar a voltar a funcionar, para ele recuperar esse plantel de novo, vai levar então 3 anos para ele ter aquela vaca produzindo leite novamente. Olha só o tempo que vai demorar. A gente tem a recuperação da economia e mais 3 anos para aquele produtor recuperar, aumentar a produtividade dele. Então, assim, tem que se preocupar, as autoridades hoje têm que se preocupar muito, Valdir. A meu ponto de vista, como consumidor, como jornalista, de todas as informações que a gente recebe através de você e outras pessoas do agronegócio que sempre passam as informações, é que os administradores precisam se preocupar
talvez até mais com a economia do que com a questão propriamente dita do coronavírus. Claro, vai preocupar com a economia, com sabedoria, com consciência, para que não prejudique a saúde dos brasileiros. É mais ou menos isso aí que pode vir a acontecer, né, Valdir? Sim, eu acho que é muito preocupante hoje a situação que vive, sobretudo a nossa cultura ocidental, diferente do oriental. Então, a nossa cultura tem essa necessidade de aproximação. E essa necessidade de aproximação é muito grande. E com isso nós estamos tendo essa dificuldade que eu acabei de falar para você. Às vezes a economia em geral, se for trabalhada com cuidado, com cautela, com distanciamento, é muito menos perigoso o contágio do que esse contato familiar do final de semana. Então nós temos que ter esse cuidado. A nossa economia está correndo um risco muito grande. O dinheiro, Francis, já parou de chegar nas pontas. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Desde o início do enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil, notadamente no final de fevereiro de 2020, as indústrias de laticínios buscam se adaptar à nova realidade com grandes desafios em relação à disponibilidade de matérias-primas, impacto com a mão de obra, dificuldade de fornecimento de itens essenciais, gestão à distância e principalmente cuidado com a saúde dos seus colaboradores. De acordo com a Milk Point, o ano 2020 foi desafiador para o setor de lácteos e 2021 não está sendo diferente. Estamos enfrentando períodos atípicos, com preços de matérias-primas instáveis, sem previsibilidade, compreensão de alguns mercados e o aumento da concorrência são algumas das dificuldades causadas pela crise de Covid-19 e seus danos econômicos. O presidente da Coopervap, Valdir Rodrigues, falou que o produtor rural tem sofrido com o alto custo da produção, principalmente quanto à ração. Nós estamos sentindo isso. E é claro, essa demonstração que você fez dessa questão da vaca, quando o dinheiro deixa de chegar na ponta. Esse leite hoje nós temos um preço de concentrado muito elevado. Como que o mundo, para comprar do Brasil, ficou muito barato. Com a desvalorização do real, para a gente ficou caro. Uma saca de milho hoje acima de R$80 é caro para o produtor brasileiro. Uma saca de soja hoje acima de R$160 ficou caro, mas para o externo não ficou. Então hoje a China, a Índia, só a Índia e a China juntos hoje já vai caminhando quase 3 bilhões de pessoas, 2 bilhões e 800 milhões de pessoas para ser alimentada. E cada dia mais tendo mais acesso à comida e ficando barato comprar essa comida. Então, na verdade, o de melhor que nós produzimos no nosso país hoje está indo embora. Recentemente eu tive num dia de campo de demonstração de carne do frigorífico Minerva, e lá eles mostrando o gado top brasileiro no confinamento, está indo embora tudo, e toda a quantidade que tiver, porque esse pessoal está tendo necessidade de proteína e cada dia tendo mais acesso e está barato para eles comprarem. Entendi. Embora que está muito caro para a gente aqui hoje. Então a nossa preocupação que está começando a ter um desabastecimento de alimentos no mercado interno por causa dessas coisas. Nós estamos ajudando a alimentar o mundo e isso é muito bom. Então está causando um desequilíbrio. Uma parte do agronegócio está crescendo sem parar. Hoje você vender soja a R$162, a saca na nossa região a 160, não tem um negócio mais lucrativo do que esse. Vender o milho, essa soja que custava R$70 e poucos no ano passado, no mesmo período. Milho que custava R$38, R$37 no ano passado, hoje tem negócio a mais de R$80.
Então, e o mundo comprando e tendo acesso, e ao mesmo tempo o nosso gado está indo embora, o gado top, como eu tinha te falado desse dia de campo. E lá eu percebi que o gado jovem, a novilha, o máximo até 36 meses, passou de 36 meses, não são mais exportadas. Um país só compra a parte dianteira, a outra só a parte traseira. Então o gado nobre, a carne nobre brasileira está indo embora. Está ficando essa outra parte, e mesmo assim está muito cara. Se você vai no supermercado hoje comprar uma picanha maior um pouquinho, você vai pagar R$100 nessa picanha, o quilo. Então está muito caro essa parte. Esse produtor que não está dando conta de renumerar, cercar suas contas, porque o leite ficou defasado, por causa do custo de concentrados também, ele começa a matar essa vaca que você acabou de falar. Aí ele tem que inteirar no final do mês. Aí inteirou com bezerro ou com a bezerra, não deu, ele vai colocar essa vaca no abate. E nós vamos criar criando um processo de crise futura. Então nós estamos, nesse momento, temos que juntar as forças para ter essa habilidade, para conduzir essa crise para ela ser menos dramática. É claro que nós temos que ter todas as cautelas, mas temos que ter as cautelas inteligentes, buscar mecanismos de forma inteligente, para que possamos ter um futuro menos traumático, que sustentável. Nós estamos correndo um risco. E, infelizmente, uma grande parte dos nossos segmentos aproveitou desse momento para fazer, digamos, não política, mas fazer politicagem. Então nós estamos vendo um momento muito complicado. Uma demonstração disso. No segundo semestre, da segunda quinzena do mês de março, com o leite no mercado externo alavancou, o dólar subiu, a gente teve uma tranquilidade que não ia entrar menos leite no Brasil, importado. Com isso, as grandes empresas brasileiras, preocupou com essa de não buscar leite lá fora, começaram a fechar os negócios da segunda quinzena de março, do leite spot, com um preço muito satisfatório. E fecharam os negócios com as empresas, com os laticínios pelo Brasil afora. Logo em seguida, a maioria dessas empresas, preocupadas, o que elas fizeram? Voltaram atrás. Negócio que tinha sido celebrado a 2,35, eles deram uma ré, voltaram para 1,90, 1,95, coisas que não acontecia, essa quebra de contrato, né? Digamos que é uma quebra de contrato, negócio já celebrado. Mas também, por outro lado, nós não podemos jogar essa culpa nessas grandes empresas, que se elas confirmassem essa negociação, ia quebrar, porque o negócio é muito grande. Então eles vão ter que com a cara e coragem, e voltar atrás e recuar nessa negociação que já havia sido feita em contrato. Porque no outro lado que nós temos que entender. Mas por que aconteceu isso? De acordo com Eduardo Dreher, da Milk Point, a pandemia mudou os hábitos dos consumidores e o perfil de consumo de produtos lácteos. Segundo um levantamento realizado pela consultoria Nielsen e um artigo publicado pela revista Exame, no primeiro semestre de 2020, o auxílio emergencial criado pelo governo federal para minimizar os impactos da pandemia favoreceu o consumo de leite e derivados pela população brasileira, sendo um fator importante para sustentar os preços mais altos pagos pelo litro do leite no campo. Essa mudança refletiu diretamente na cadeia de produção em relação à alta demanda de alguns produtos e retração de consumo de outros, alterando significativamente o sequenciamento de produção nas indústrias, que passaram a sofrer desabastecimento ou estoques altos de algumas categorias de produtos. De acordo com uma pesquisa publicada pela revista Laticínios, os produtos fornecidos para a rede Food Service estacionaram à venda durante 2020 devido à redução no comércio relacionado à alimentação conjunta. O presidente da Copervap, Valdir Rodrigues, explica por que alguns contratos com bom preço ao setor lácteo tiveram que ser desfeitos no mês de março. O dinheiro sumiu das contas, França. O povo não tem dinheiro. Aquele senhorzinho que tinha seu negocinho lá a sua tenda de negócio ou na sua feira, que levava todo dia R$70 para casa para cuidar da sua família, hoje ele não tem esses R$70 mais. E com esses R$70 ele passava no supermercado
ele ia comprar 1 litro de leite, 2 litros de leite, ia comprar mais alguma coisa. E esse dinheiro deixou de girar. E dessa mesma forma foi acontecendo. E aquele senhor que planta sua hortaliça, ele não está conseguindo vender a sua hortaliça mais, e ele não tem o dinheiro para ir no supermercado também, está comprando leite. E com isso, aquela previsão que os laticínios em geral tinha de continuar celebrando os seus negócios, vendendo o seu leite, na segunda quinzena travou, foi obrigado a fazer essa redução, e nós chegamos agora na primeira quinzena de abril com baixa nas vendas de leite. Infelizmente o mercado está, mas é porque o leite está muito caro para produzir o leite, o volume caiu por causa desse custo, mas o povo também não está tendo dinheiro nas pontas para estar comprando esse leite, comprando queijo, né? Então a economia está começando a travar. E eu vejo hoje com muita preocupação. Isso é muito perigoso, porque a economia parar para você reativar já é difícil, e se ela regredir, piorou. Né? Pelo que você está falando aí, o laticínio não tem para quem vender. Teve que reduzir contrato ou cancelar. Então, ou aceita ou fica com o seu produto aí, né? No caso que o laticínio falaria, por exemplo, aqui para a cooperativa. A cooperativa vai ter que repassar parte desse prejuízo para o produtor rural, que já tem um custo alto. O produtor rural vai ter que pensar numa solução para resolver esse problema dele também. Então, quer dizer, todos os segmentos, todas as partes desse setor produtivo, e até chegar na mesa do consumidor, todo mundo está perdendo um pouquinho, e todo mundo tem que reduzir de alguma forma, senão vai parar. Então, quer dizer, já está começando a dar uma marcha ré. E as autoridades governamentais, a nível federal, estaduais e municipais, têm que ficar atento para isso. A gente está fazendo um alerta aqui, né? A gente tem aí o rádio que chega na região, às vezes pela internet também, tem a nossa transmissão via online também, mas é preocupante. A gente está aqui na cidade de Paracatu, no interior de Minas Gerais, no noroeste do estado, falando para o Brasil inteiro: olha, temos que tomar cuidado, porque a economia ela está doente. O Covid afetou indiretamente a economia, e a economia não pode permanecer doente, ela tem que ficar saudável. Se ficar doente, o país inteiro vai perder. Fique atento ao seu Paracatu Rural. A gente continua essa prosa com o presidente da Copervap, onde vamos falar ainda mais sobre a política e o setor leiteiro. Não perca! Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o nosso trabalho na forma online. Nós estamos no YouTube, no Facebook e também no Instagram e em podcast. É só pesquisar por Paracatu Rural na sua plataforma favorita. Se preferir, pode cadastrar o seu e-mail em nosso site, paracaturural.com. Lá você também acompanha a variação do dólar em tempo real. O Paracatu Rural é apresentado ao vivo pelo rádio, é na Boa Vista FM 96,5 em Paracatu, Minas Gerais. Se você estiver próximo, pode ouvir pelo rádio. Se não, você acompanha por diversos aplicativos de rádio, como por exemplo Rádiosnet. E o Paracatu Rural também é apresentado na TV parabólica, na antena parabólica TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Sou Francis de Oliveira e é sempre um prazer estar aqui com você. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.